dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muitíssimo especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e é com muita alegria que eu te recebo aí deste lado, mas eu já te recebo perguntando se você ainda não está inscrito. E se não estiver, já te convidando, se inscreve no canal para você receber as nossas notificações e também saber de todos os episódios, todos os testemunhos que ainda vêm por aí, para você nos acompanhar sempre e ter ali as mensagens que Deus quer trazer para o teu coração. Também já te convido, deixa o like, que eu sei que você vai adorar a minha conversa de hoje, a minha convidada. Deixa o like aí que você vai gostar com certeza. E te convido também para compartilhar com 3 pessoas, pelo menos, que você ama, que você sabe que adoram ouvir a palavra de Deus, e também com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando aquecer ali o coração delas com essas mensagens. Também quero te convidar para fazer parte dessa missão aqui, patrocinando o nosso canal. Você pode engajar com a gente, aparecer aqui na nossa tela bonitona, aqui ó, ajudando a nossa missão a levar a palavra de Deus mais adiante para muito mais pessoas. Então entre em contato com a gente, porque assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, estúdio de altíssima qualidade, de profissionais de excelência, assim como eles também patrocinam o nosso projeto, você também pode estar nessa grande missão de Deus com a gente, tá bem? Entre em contato com os nossos canais e, para não enrolar mais vocês, nem deixar vocês curiosos, eu quero apresentar para vocês a minha convidada, Maíra Viveiros, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com a Andréa, com o CristoCast, propagando o Evangelho. E eu quero convidar você que está aí assistindo, que está vendo, a ficar atento a tudo que Deus tem para falar aqui nesse lugar, tudo que Deus vai ministrar nos nossos corações aqui. Fica atento, porque eu sei que você vai sair daqui ouvindo uma palavra que vai realmente tocar seu coração. Muito obrigada, Andréa, pelo convite. Eu que estou extremamente feliz, Maíra. Muito obrigada mesmo por ter vindo, especialmente no meio de tanta correria, de tanta preparação, porque tu estás indo numa missão muito importante, né? Uma missão dada por Deus. Sim. Então, só tenho a agradecer por ter conseguido aí um tempinho para vir aqui com a gente. Obrigada mesmo. Eu quero saber da tua missão. A gente pode começar por isso? Claro, com certeza. O que vai ser a tua missão? Me conta. Então, em 2018, Deus falou comigo sobre um comissionamento, mas eu só vim entender o que seria de fato esse comissionamento lá em 2020, quando até estourou, né, a Covid, no Descende, um evento de envio missionário, onde se acredita que realmente sobre o Brasil existe uma palavra que missionários vão ser enviados para muitas nações. Eu acredito nisso. Pois é, foi aí que começou essa questão da missão na minha vida, e a partir de então eu entendi e comecei a me preparar para viver isso, para viver com Deus. E aí eu tô indo agora para Jocum, lá em Pichilemu, numa base missionária que fica em Chile. E vou viver lá algo com Deus assim durante 6 meses, que eu acredito que vai impactar muito a minha vida, sabe? É um mergulho mesmo que eu vou dar no coração de Deus, onde o Senhor, eu sei que vai falar comigo, preciosidades que eu aqui não estou ouvindo. É um tempo reservado para realmente mergulhar no caráter de Cristo e ter a minha própria vida também tocada por Deus. E aí, a partir daí, então, entregar ainda mais, né, para as nações, para as pessoas, daquilo que Deus tem feito. A gente estava, antes de começar a gravar, a gente estava trocando uma ideia rapidinho, e aí eu comecei por isso, porque a gente estava falando assim, a gente não, eu falei, né, não me imaginava fazendo isso aqui, né, e tu disseste também, eu também não imaginava fazendo. E aí eu quero compreender o início da tua história também, se tu sempre foste de uma família cristã. E como é que tu vê isso? Nossa, olha lá como eu comecei, o início da minha história, e olha onde Deus me trouxe. Fala um pouquinho sobre isso. Sim.
Eu não me via de jeito nenhum vivendo o que eu estou vivendo hoje, principalmente aqui, gravando o podcast. Eu estava conversando mais cedo com o meu pastor, com o pastor Vitor, eu disse, pastor, Deus está fazendo um giro de 360 graus na minha vida, não estou acreditando no que está acontecendo. Inclusive, ser enviada para missões, isso era algo que não fazia parte de mim, no meu plano, né? Com os meus olhos, na realidade é o plano de Deus. Então, eu nasci numa família cristã católica, né? Meus pais, meus avós, era uma família, fui batizada, né? No catolicismo, cresci, tive uma festa de 15 anos e uma missa em ação de graças por essa idade. Mas quando eu cheguei nos meus 16 anos, eu comecei a passar por uma depressão. E a partir daí, eu fiquei muito mal mesmo, e um tio meu, que era cristão evangélico, me chamou para participar de um retiro. Assim, eu nunca fui aquela católica que ia na igreja, né, que tinha assim uma fé de fato que eu possa dizer, olha como ela vive a fé dela, né? Não era assim, eu ia às vezes numa missa e por aí ficava. Aí o meu tio me chamou, fui para um retiro de jovens da igreja que ele congregava, e eu muito mal, assim, muito desanimada, entrei nesse retiro numa sexta-feira e saí no domingo totalmente transformada, Andréa. Olha só. A glória de Deus, ela realmente me tocou, né? Deus, quando realmente nos toca, ele muda o nosso semblante, ele muda o nosso coração, a nossa vida. E a partir daí, eu creio que Deus veio trazendo uma libertação e uma cura para mim a respeito da depressão. Ainda tive umas recaídas na depressão, né, ao longo do caminho, mas consegui vencer, né? Consegui passar por isso. Tu consegues ver, assim, lá no início, por exemplo, quando tu tiveste o diagnóstico, tudo, olhando aquele cenário, né? Porque a depressão, às vezes, ela vem de uma forma que a gente não percebe. Sim. Né? E quando vê, já está ali instalada. Tu tinhas essa ideia, essa noção de que seria bom ir buscar, ir para uma igreja ou fazer algum outro tipo de busca espiritual? Não, eu não tinha noção nenhuma. Inclusive, uma tia-avó, né, irmã da minha avó, que falou para minha mãe, olha, Mônica, a Maíra, eu acho que ela tá com depressão, porque o comportamento dela não tá bom. E aí eu fui para um psiquiatra, cheguei a fazer 2 consultas, tomei um remédio para dormir que não fazia efeito, o efeito dele era contrário. Eu tomava super cedo para tentar dormir, mas ele não me dava sono, eu passava noites em claro. Nossa. E nesse retiro eu não tive a ideia assim, eu vou lá para me curar. Não, o meu tio, ele fez um evangelismo, né? Ele me apresentou. Então ele falou, olha, eu acredito que indo para lá, eu acredito que ele pensando, alguma coisa vai acontecer, né? Quando a gente se encontra com Deus, alguma coisa acontece, né? Um encontro verdadeiro. Ninguém sai igual. Moisés, quando encontrou com Deus, a face dele brilhou. Então, alguma coisa acontece. E aí, alguma coisa aconteceu comigo. Eu realmente entrei sem ânimo e saí animada, né? O espírito novo. Deus soprou realmente sobre mim e eu melhorei muito. E tu eras super jovem, né? Sim. Ainda é super jovem, mas era super jovem, assim, eu acho tão importante falar nesse tema, porque a gente tem tantos jovens, tantos adolescentes, especialmente depois da pandemia, né? Que foi um período onde todo mundo ficou muito fechado, Sim. Ainda passando por essa questão da tristeza, da depressão, e às vezes nem sabe que tem. Tu te importa de falar assim sobre esses sinais? O que era que tu sentia naquela época que foi um gatilho para que alguém da tua família despertasse essa consciência? Não me importo não. Inclusive eu acho muito bom disseminar isso, porque eu sei que muitas pessoas estão num quadro desse e ninguém nota. A depressão, a gente, quem vê de fora, assim, eu acho que tem aquela pessoa que nitidamente a gente olha e pensa, nossa, essa pessoa está muito triste, tem alguma coisa, não tem ânimo para nada, sei lá. Mas tem aquelas que disfarçam muito bem também, né? Que da porta para fora são super sorridentes, brincalhonas, tudo. Entrou no quarto, né? Cai ali normalmente.
O que tu podes falar do que tu viveu? E também, com certeza, tu deve ter conhecido outras pessoas Sim. que passaram por isso, Sim. né? Olha, Andréa, quando eu estava ali, os 15 anos, que eu posso dizer que teve um start, 14, 15 anos, né? Mas com os 16 que eu realmente cheguei olha, é uma depressão. Eu vivia com muita falta de ânimo, desanimada mesmo. Era uma época que eu estava na escola, né? Eu fazia ali 7ª série, 8ª série da escola e não queria ir para aula. Eu não queria ir para aula. Eu tinha assim, como se eu tivesse um pouco de medo do que eu fosse encontrar. Então eu não queria ir para aula de jeito nenhum. Eu acordava sem vontade de ir para aula. Eu também só queria ficar reclusa, não queria convívio social. Algumas amigas até chegavam a me mandar mensagem no celular: vamos sair, vamos tomar um banho de piscina. E eu ignorava, eu não entrava em contato, eu não queria saber. Eu também só queria saber de ficar trancada em casa. Cheguei a ficar noites em claro, muitas noites em claro. Cerca de 3 noites uma vez aconteceu de eu não conseguir dormir. Então alguém pode estar passando. Eu conheço de histórias de pessoas que também ficaram assim. Eu também não gostava de fazer a minha higiene pessoal, eu não gostava de tomar banho, eu não tinha vontade, melhor dizendo, de me cuidar, né? Então eu ficava realmente largada, eu só queria ficar dentro de casa, ali reclusa, fugindo das pessoas e arranjando briga com todo mundo. Eu cheguei até a ter um episódio, e isso pode acontecer em pessoas que estão numa depressão, de suicídio. Houve um episódio em que eu tentei me suicidar. Eu, numa briga ali, numa discussão com a minha mãe na hora do almoço, eu fui para o parapeito, né, da janela e quis me debruçar para me atirar. Eu não aguento, eu falava assim, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais brigar, eu não aguento mais isso. Então, olha, mãe, eu vou me atirar. Então, foi todo um mexer dentro da minha casa, na vida da minha mãe, na minha vida, na vida dos meus familiares, né? E aí, quando eu cheguei nos meus 16 anos, que foi quando, de fato, eu fui até uma consulta com psiquiatra, essa minha tia olhou para minha mãe e falou assim: a Maíra não está bem. Não é possível que ninguém esteja enxergando que essa menina não está bem. Ela falou essas palavras, sabe? E aí foi que tudo começou. Há um tratamento, eu não conseguia dormir, eu não tinha ânimo, né, para conviver com ninguém, eu não queria saber de nada. A minha vida, ela ficou realmente abandonada. Assim, abandonada mesmo, né? Um espírito de morte mesmo ali, me aprisionando com toda certeza. Tu tinhas a consciência ou alguma de algo que faltava, ou porque assim, tem também muita gente que fala de uma forma errada, fala assim: "Ah, depressão é falta de Deus". Não, nem sempre né? Não é, não é bem isso não. Mas naquele momento, tu tinhas essa compreensão de que tá faltando alguma coisa, ou puxa, seria bom eu buscar Deus, ou o que passava na tua cabeça naquele momento? Ou não era algo realmente que tu estavas considerando, não era algo que naquele momento estava fazendo sentido para ti? Sim. Porque eu já passei por episódios também de depressão, já fiz tratamento na época da pandemia. Sim. E a sensação de vazio é tão grande que a gente às vezes simplesmente desconsidera, né, as coisas, assim, desconsidera. Eu tinha ali meu relacionamento com Deus, eu pensava, não é isso, acho que ele está muito ocupado, não quer saber de mim. Né? Como tu visualizavas essa vivência? Eu não tinha noção muito do que estava acontecendo comigo, noção nenhuma nessa época, né, dos 14 até os 16 anos, que eu posso dizer assim que eu vivi o auge da depressão. Não tinha noção. Era um vazio, sim, que eu sentia, mas eu também não sei apontar. Hoje eu posso apontar, mas na época não, né? eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que eu não queria fazer nada, eu só sabia que eu não tinha vontade de fazer nada, de conviver com as pessoas, nem com a minha família. Não tinha vontade de nada. Eu lembro do meu pai me chamando para sair com a minha irmã, incentivando a minha irmã a me levar para as saídas dela, para ver se eu engajava em alguma coisa, porque a situação estava crítica mesmo. Mas não, no momento eu não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo comigo, né? E confesso a ti que eu não acredito nessa história, nessa balela, de que
é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico, é falta de Deus. Eu não acredito que seja isso. No meio do caminho, pode acontecer de nós percebermos, talvez a minha fé em algum momento aqui ficou abalada. Como eu vou abrir um parêntese aqui contigo, durante a pandemia do Covid, o meu pai faleceu. E a minha fé em Cristo já estava firme, eu já estava na igreja, já liderava, link e tudo mais, já estava tudo bem. Mas eu quase sucumbi novamente para uma depressão. Porque eu não estava querendo ouvir falar de Deus, eu não estava querendo convívio social. As pessoas me chamavam para ir para a igreja quando foi permitido, né, sair de casa. Eu também não queria. Nada disso. Eu estava quase... Nesse momento, sim, eu digo, a minha fé balançou. E porque a minha fé balançou, porque eu perdi esse brilho nos olhos de quem tem Deus no coração, aí eu te digo, eu estava quase indo para uma depressão novamente. Porque eu estava... um pouco semelhante ao que eu sentia na adolescência. Mas na adolescência, eu não creio que era porque ela não tinha Deus que ela ficou desse jeito, sabe? Tem muita gente que a primeira coisa que fala é logo isso. Eu acho também tão desumano falar uma coisa dessa para alguém que já está tão sensível, né? Imagina. Mas às vezes a gente perde a consciência, talvez ali. Eu acho que é meio que perder a consciência mesmo, perder a noção do nível de tristeza que se coloca, né? Que a pessoa acaba absorvendo ali mesmo. Sim. E não tem nada a ver com falta de Deus, não. Pelo contrário. Mas por que eu te perguntei isso tudo? Porque ainda hoje existem muitos jovens que a gente vê, e eu tenho um sobrinho que tem 17 anos, então eu mapeio muito a juventude, assim, né? Sim. Fico acompanhando muito. E durante a juventude tem muito essa questão de sentir-se aceito, né, de pertencer. E às vezes quando não são, quando o jovem não se encaixa, isso tudo pode levá-lo também, né, a um cenário assim de desânimo, de rejeição, e tudo. Eu te digo, Andréia, e aos que estão nos assistindo, né, que o que eu vejo muito, até na atualidade dos adolescentes, e o que eu via também em mim, é que nós temos um buraco dentro do nosso coração, na nossa alma. E esse buraco eu chamo de déficit de amor. Muitas vezes a falta de um amor que é espelhado no amor de Deus por nós pode gerar em nós esse desânimo, essa sensação de não pertenço a determinado lugar. No meu auge ali da adolescência, né, nessa fase, eu nunca fui uma boa aluna, né? Nunca fui aquela aluna nota 10, eu sempre tive uma nota baixa, uma nota alta. E nessa época da minha vida, eu estava enfrentando uma luta muito grande com a matemática. Os números, eles nunca foram meus amigos. Então, assim, eu fui lá, eu cheguei a ficar de terceira avaliação, né, nessa época, e aí não consegui passar, fui para uma dependência e vi a minha turma progredindo e eu fiquei para trás. Nisso, eu comecei a me sentir rejeitada. Eu comecei a me sentir não pertenço àquele grupo porque não consegui dar esse passo. Então, a partir disso, vozes dentro da minha cabeça, que eu creio que não eram de Deus, começaram a me aprisionar, começaram a me colocar de escanteio. E, obviamente, como eu falei a você, eu acredito que nós temos um buraco no nosso coração que é o déficit de amor, que é um lugar que somente o amor de Deus preenche. Desse Pai perfeito, o perfeito e leal amor de Deus, como diz Davi nos Salmos, né? Só esse amor pode nos preencher. Aí, hoje eu vejo, eu tinha esse buraco. E eu, sem sabedoria, não consegui administrar. Fui para um lugar de depressão, de desânimo. Eu realmente mergulhei nesses pensamentos que você falou agora, essas sensações que eu realmente tive. Então, me levaram, né, para caminhar sobre a depressão, né? Me colocaram nesse lugar. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque, de repente, serve de uma luzinha de atenção, né, para as pessoas, porque realmente quando vem a depressão a gente perde a vontade de fazer qualquer coisa, né?
E por que eu digo que não é falta de Deus? Eu mesma tinha Deus no meu coração, mas antes de eu começar meu tratamento, até isso eu ficava sem vontade de orar, sem vontade de, eu não quero ir pra missa, eu não quero orar, eu não quero, não, amanhã, né? Eu estava assim, na época do Covid, que quando eu já tinha uma consciência maior de fé de Deus, eu estava assim. Eu me lembro que eu falei para um amigo, eu não quero saber de Deus, eu tô com raiva de Deus. Ele levou meu pai. Eu não quero saber de Deus. Eu tinha raiva só da pessoa falar de Deus. E ao mesmo tempo eu estava me tornando reclusa, eu não queria saber de nada, de ninguém, né? Eu não queria convívio, então eu estava com um comportamento muito semelhante ao que eu tive na adolescência. Então eu acredito que eu não vou me diagnosticar aqui porque não tenho competência para isso, mas eu estava quase numa depressão, ou já numa depressão, porque o meu comportamento ele era muito parecido. E aí eu digo, era algo de cunho até espiritual, eu digo, porque realmente eu fiquei muito abalada com o falecimento do meu pai. E assim como lá nos teus 16 anos, tu fostes levada para foi um retiro, né? Isso, um retiro. Isso. E tu tivestes esse encontro que te modificou, que te trouxe o ânimo, né? Que te trouxe a conhecer realmente Jesus, assim, um relacionamento com ele. Nesse outro momento, já mais madura, como foi que esse levantar aconteceu? Assim. Através de amigos. Olha a importância de nós termos amigos. Através de amigos. Eu conversei com alguns amigos, percebendo que eu já estava sucumbido, percebendo que eu estava realmente indo para o fundo do poço, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu disse, eu preciso de ajuda. Eu falei realmente essas palavras. Eu fiz uma videochamada com um amigo e eu falei assim, me ajuda, porque eu estou perdendo a minha fé. A minha fé, ela está indo embora. E aí, a partir daí que eu pedi ajuda, realmente eu fui puxada, literalmente, assim, pela mão. Não, bora. Quando eu dei o passo de pedir ajuda, aí outras pessoas falaram, olha, eu estou orando por ti, eu creio que Deus está soprando sobre a tua vida um fôlego novo, está te restaurando, está estabelecendo a tua fé, está te trazendo para perto. Foi assim que eu consegui dar passos. E, lógico, algo prático da minha parte. Eu realmente disse, não, eu vou dar um passo. Eu não aceito ficar nessa condição. Eu sei que Jesus já me libertou, eu sei que ele já me curou. Então, eu não vou me colocar novamente debaixo desse jugo, porque Gálatas 5:1, eu amo esse versículo. Ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, não se submeta novamente a um jugo de escravidão. A depressão, ela nos escraviza. O medo nos escraviza, né? Ele nos coloca num lugar aprisionado. E eu disse, eu não vou mais aceitar isso. Então, ainda assim, sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo, eu decidi, eu creio, dar um passo para romper toda essa situação que eu estava vivendo. E a partir desse dia que eu dei um passo, foi até um dia de oração lá na Link, lá na minha igreja, foi um libertar. No outro dia eu acordei bem. Nossa, que maravilha. E olha, essa decisão de pedir ajuda, né? Tem muita gente que tem dificuldade de pedir ajuda, mas é algo tão corajoso de se fazer, né? Porque naquele momento você está se mostrando vulnerável, né? Sim. E você pedir ajuda realmente é dizer assim, eu não consigo sozinha, né? E aí eu acredito muito que a partir desse momento Deus envia as pessoas que vão realmente te conduzir para o que ele quer, porque ele não quer ver ninguém triste, com certeza. Sim. Né? Eu não sei se tu tens esse perfil, assim, porque para mim, por exemplo, é muito difícil pedir ajuda, porque eu sempre tive o perfil de ser uma pessoa muito solucionadora. Então, eu resolvo. Entendeu? Para eu pedir ajuda é muito difícil. Para mim também foi difícil. Hoje eu tenho quebrado isso na minha vida, mas com a graça de Deus e com a ajuda de Jesus, mas é muito difícil mesmo. Tanto que eu demorei aí uns 2 meses para dizer, olha, eu preciso de ajuda, para olhar nos olhos desse meu amigo e dizer, eu
preciso de ajuda, me tira desse lugar, porque eu tô perdendo a minha fé. E eu não posso perder a minha fé. Jesus é tudo que eu tenho, então como é que eu vou perder a minha fé? Como é que ele vai simplesmente sair da minha vida, né? Então, realmente é muito difícil esse reconhecer que você está mal e entender que você precisa de uma ajuda. Foi muito difícil, assim, porque a ajuda, ela parte do reconhecimento, né? De você reconhecer que você não está bem, seja o que for. Então, eu reconheci primeiro dentro de mim e eu disse, mandei uma mensagem, eu me lembro exatamente desse dia. Eu mandei uma mensagem e eu disse, olha, eu quero falar contigo. E aí a gente fez uma videochamada e eu olhei nos olhos dele através da videochamada e disse, eu preciso de ajuda. A minha fé, ela tá indo embora. Eu preciso de ajuda, eu preciso sair desse lugar, me ajuda. Foi a partir daí que tudo começou. Mas sim, é muito difícil nós darmos esse passo de vulnerabilidade. É muito difícil nós transparecermos tudo aquilo que está dentro de nós, né? Tirarmos uma máscara de que está tudo bem e dizer, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda ali, eu preciso sair desse lugar. É realmente um passo muito corajoso e eu creio que foi o Espírito Santo que me empurrou, porque eu mesma, por mim, não iria, de forma nenhuma. E às vezes, assim, as pessoas estão tão acostumadas a nos ver sempre muito solucionadoras, sempre resolvendo tudo e encarando tudo e sendo forte, que às vezes até quando a gente mostra uma certa dificuldade, quando a gente pede ajuda, a pessoa fala, não deve ser nada grave, lá dá conta, entendeu? Só que quando a gente realmente chega nesse ponto, é porque já está assim, num ponto. Já não estamos mais aguentando a situação. Né? Sim. E quando a gente tem essa consciência de que o remédio é Deus, é um tratamento também, né? Porque daí ele que vai direcionar, vai trazer a pessoa, vai levar no médico, vai... Sim. Sim. Enfim, isso tudo. Mas no final das contas, o nosso tratamento é conseguir colocá-lo novamente no nosso coração, Com né? certeza. Reacender ele no nosso coração. Sim. Esse caminho, a partir daí, tu chegaste a fazer um tratamento e depois tu conseguiu retomar essa fé que tu disseste que estava abalada. Sim. Qual foi esse caminho? Como isso aconteceu? Olha, na minha adolescência, como eu fui 2 vezes na psiquiatra, ela me receitou um remédio que era para dormir, ele não fazia efeito. Eu não cheguei a fazer tratamento, acompanhamento nem com terapeuta, né, psicólogo, nem com psiquiatra. Foi realmente Deus, foi o meu remédio. Mas isso eu quero deixar muito claro que não quer dizer que eu não acredite em tratamento medicamentoso, em terapia. Muito pelo contrário. Eu conheço pessoas e eu creio que a medicina, a indústria farmacêutica, a psicologia, elas são ciências que Deus entregou para o homem para conduzir o tratamento, né? Para ser também uma ferramenta, muitas vezes, na cura da pessoa de determinada doença, assim como existe uma cirurgia de câncer, enfim. Então, na adolescência foi assim. Esse foi o caminho, né, que me aconteceu. E já agora, adulta, com a Covid, 2020 e tudo mais, foi Deus também. Eu também não tive tratamento, né, medicamentoso, com psiquiatra, com terapeuta. Também foi realmente um passo meu de encontro ao Deus. Aí foi o meu remédio. Deus foi o meu remédio. Mas como era que tu fazias? Assim, tô pensando aquela pessoa que tá ali quietinha, ainda não falou nada para ninguém, tá só ali sofrendo sozinha, entendeu? Que primeiro vai tentar, eu sei que vocês fazem isso, porque eu fiz isso também. Primeiro eu tento sozinha em casa, resolver. Eu, por exemplo, corri para a palavra. Tava na pandemia, eu não podia sair, fui para a palavra de Deus. Eu não queria saber de nada. Nem na palavra, eu não queria saber de Deus. Eu estava ali no meu mundo presa. Fiquei ali, na minha casa, não podia sair mesmo de casa, então ali eu fiquei. A minha terapia era faxinar a casa e cozinhar. Era o que eu fazia. Não queria ver culto online, não queria pôr louvor, não queria conversar sobre Deus, não queria receber a oração de ninguém. Fiquei assim uns 2 meses, vivendo o meu luto e também mergulhada nos pensamentos que eu estava tendo terríveis. Porque a gente não pode esquecer que tu estavas vivendo o luto pelo teu pai, né? Sim, ainda tinha isso, né? Isso realmente me pegou. Porque foi uma perda muito forte. Mas, como eu falei a você, a partir do momento que eu realmente disse eu preciso de ajuda, aí tudo mudou. Mas foi assim, André, um estalar de dedos. É mesmo. Foi realmente, não é marketing, foi um estalar de dedos. Eu cheguei na oração na Link, era uma quarta-feira, teve um momento de louvor, de adoração, depois teve uma palavra
E a partir desse momento, uma oração ali, tal, no outro dia eu acordei bem. Foi uma libertação que aconteceu comigo. Sim. Algo muito semelhante ao que eu passei no retiro, inclusive, lá Uhum. na adolescência. Eu acredito muito na cura, na libertação pelo poder do Espírito Santo. Acredito demais nisso, sabe? Comigo Já vi... foi assim, mas eu conheço pessoas que já trataram ansiedade e tomaram remédio, fizeram acompanhamentos, né, e tudo mais. No meu caso foi assim, mas como eu te falei, eu não quis. O caminho que me levou foi o de negação total do que eu estava sentindo, do que eu estava pensando. Eu não fui buscar auxílio na palavra, como talvez eu deveria ter feito, porque madura já na fé, esse deveria ter sido mais fragilizada, né? Sim, mas ainda assim eu não queria saber, porque eu tinha dentro de mim tanta raiva e tanta ofensa em relação a Deus. Porque na minha cabeça, ele levou meu pai. Foi Deus que levou meu pai. Eu coloquei a culpa toda nele. Então, eu tinha que arranjar um culpado. E o culpado era Deus. Como tu trabalhastes o luto na tua cabeça? Porque tu estás falando que primeiro tinha essa coisa da revolta, né? Que é muito natural, né? De quando alguém que a gente ama se vai, né? Sim. Como tu trabalhaste o luto? Primeiramente foi desse jeito. Foi com muita rebelião. Depois, eu realmente fui descansar em Deus. Eu não fiquei depois perguntando ao Senhor, por que você levou meu pai? Eu não perguntei. Eu busquei apenas ter paz no meu coração. E aí sim, eu fui buscar refúgio na palavra. Eu fui adorar a Deus, fui ouvir louvores, fui realmente abrir palavras, ter tempo com Deus, ouvir o que o Senhor tinha para falar no meu coração a respeito de toda essa situação que eu estava vivendo. Eu fui realmente buscar refúgio lá, depois de tudo que aconteceu, né? Depois de eu ter pedido ajuda, mas foi assim que funcionou. Eu fui realmente em direção a Deus. Foi assim, não teve receita de bolo, não teve, olha, passo a passo, não. Eu realmente busquei Deus. E que bom que tu acreditavas nele ainda, né? Ainda que tivesse triste, ainda que tivesse chateada, ainda tinha ali a tua fé, né? Sim. Ainda que tivesse abalada e tudo. E aí me remete a perguntar, né? Por que é que vale a pena crer? Porque Deus, ele realmente, somente ele transforma as nossas vidas. Somente Deus é capaz de mudar o nosso pranto, como diz o Salmo 30. Somente ele troca as nossas vestes de tristeza em um pranto, em canções de alegria. Somente Deus. Não. Você pode buscar isso em algum outro lugar, mas não vai ter. Somente Deus é capaz. Só ele coloca a nossa alegria em algo estável. Então, por isso que vale a pena crer em Deus. Por isso eu acredito que vale a pena você entregar a sua vida a Cristo, a Deus. Porque somente ele é capaz de pegar um lugar que está totalmente sem cor e colocar cor. Só ele troca vestes de luto por vestes de alegria. Não existe, ainda que você faça tratamento, ainda que a gente faça acompanhamento com terapeutas, essas pessoas sim receberam a ciência, receberam um dom de Deus, e isso vai ajudar, mas somente Cristo, somente o Espírito Santo e somente Deus são capazes de realmente transformar o ânimo. Alguém que está totalmente desanimado em alguém extremamente feliz, constante. Somente Deus. Por isso eu acredito que vale a pena crer em Deus, crer em Cristo. E como é que a gente identifica isso no nosso dia a dia? Eis o mistério. Não tem mistério. Eu creio que é relacionamento com Deus. Não tem nada que nos faça fugir disso. O relacionamento com Deus, eu acredito, nos leva para um lugar de satisfação e contentamento em Deus. Ao ponto de, no seu dia a dia, você ver uma árvore, uma samalmeira, uma mangueira que é verde, ela brilhando, verde. Você olhar para alguém e não enxergar essa pessoa como ela é, apesar das suas mazelas, enxergar alguém apesar das suas dores, mas ver quem a pessoa é em Cristo. Eu creio que é assim que no nosso dia a dia, a crença em Deus, ela funciona, ela age, sabe? Esse contato com Deus
nos coloca nesse lugar de realmente enxergar o mundo, enxergar as pessoas dessa forma que Cristo enxerga. Porque se eu olho para alguém que está com depressão, que está com ansiedade, eu não estou olhando para a ansiedade nem para a depressão dessa pessoa. Eu vou olhar para ela da forma que ela é em Deus. Como é que Deus projetou essa pessoa para ser? É com esses olhos que eu olho. E eu acredito que só tem a ver, que a gente só consegue enxergar com esses olhos a partir do momento, que a gente estabelece uma conexão com Deus. E como é que a gente começa a estabelecer esse relacionamento? Vamos pensar que, porque aqui grande parte do nosso público também é daquelas pessoas que, vamos dizer, ou estão distantes de Deus, estão frias na fé, ou que, na verdade, nunca tiveram esse contato, né? De repente, não tem quem os oriente nisso. Como é que a gente começa a colocar aquela sementinha para ele começar a ter esse relacionamento com Deus? O que tu consideras que pode ser feito? Dá o passo. Eu não sei falar nada além disso, sabe? Se existe realmente alguém que está nos vendo aqui e que está se sentindo frio na fé, está passando por uma depressão ou está buscando alguma resposta, tem que dar um passo. Eu não vejo de outra forma, porque foi assim comigo. Eu dei um passo em direção a Deus. E foi assim que eu vi todos os outros discípulos de Cristo, porque eu e você somos discípulas de Cristo. Os outros discípulos também fizeram isso. Eles deram um passo em direção a Jesus. Eles foram buscar. Não tem uma carta na manga, não tem uma receita, não existe uma nuvem branca que vai aparecer. Eu creio que é o passo. E é também você buscar ajuda. É você também pedir, olha, me leva ali, ora comigo. Ou então, como eu já conheço o testemunho de muitas pessoas que disseram, tá bom, Deus, se tu existes, eu vou abrir aqui essa palavra e fala comigo. Colocaram Deus à prova e ouviram o Senhor falar. Olha, falando então justamente disso, né, da palavra, qual é a passagem ou um versículo, uma mensagem da Bíblia que te toca assim profundamente, que te lembra do amor, da presença dele? Devem ter várias, mas tu consegues pegar uma que seja mais especial? Sim. João 3,30, que é? diz sobre: para que Cristo apareça, eu preciso diminuir. João Batista estava abrindo o caminho para Jesus, né? Ele estava anunciando que viria alguém maior que ele. E por isso ele precisava não aparecer, ele tinha que não estar ali em foco. Então, a minha vida, desde que eu voltei para Jesus, lá em 2017, tem sido pautada nesse versículo e ele me arde o coração. Que o Senhor cresça e eu desapareça, que eu suma. Esse versículo é muito especial para mim também, porque quando eu comecei o Cristocast, ele aparecia muito para mim, assim, nos meus estudos, nas minhas leituras. E eu sempre falo aqui que tem muita gente que fala assim, nossa, tu tem que aparecer mais, tem que ser influencer. Eu falo, gente, não, é que ele cresça e eu diminua. Aqui não é para mim, entendeu? Isso aqui não é feito para André aparecer. Esse aqui é feito unicamente para a glória de Deus. Então, esse versículo é algo que faz muito sentido para mim também. Amém. E para cá, para o programa também. Amém. Eu sou altamente impactada por esse versículo. Não tem como, sabe, Andréa? Se a gente quer uma vida envolvida com Deus, a gente tem que diminuir, porque foi isso que João Batista fez. Ele diminuiu para que Cristo aparecesse. Essa é a verdadeira glória do homem. Deixar Deus aparecer, sabe? Se é que a gente tem uma que não tem, é de Cristo, mas é caminhar sobre isso, é que o Senhor apareça. E João a gente, 3:30. A partir do momento que começa a ter mais essa vivência, a gente vai compreendendo que isso não é ruim, que isso é tão bom, porque a gente está cada vez mais
entregue ao serviço dele, Sim. né, à vontade dele. Assim, eu me emociono muito quando eu penso nisso. E aí entra justamente nessa questão do serviço, que é essa entrega, essa obediência ao que ele determina para gente, e que às vezes parece loucura para os outros, né? Para quem vê de fora, assim, parece uma grande loucura. O que eu faço pensando nisso, eu tenho certeza que o teu próximo passo é isso também, né? Tá indo para uma missão, mas é a serviço, né? Como tu consegues visualizar isso, assim, desse caminho de entrega? Porque é uma grande entrega de vida. Sim, Andréa. Quando eu entendi isso, foi uma chave que virou na minha vida. O serviço a Deus. Foi algo que realmente virou uma chave dentro de mim, no meu coração e na minha mente. Eu compreendi que a minha vida, ela não é minha. Ela é de Deus. Então, assim como você hoje está aqui a serviço de Cristo e quem está como médico numa sala de cirurgia também servindo a Cristo, existem chamados diferentes, né? Eu entendi que o Senhor chama alguns com algo muito específico. E esse lugar de missão que Deus hoje ele está me levando e ele está me conduzindo é um lugar onde eu estou vendo realmente a minha vida integral, entregue a Cristo. É realmente eu estou sendo os pés, as mãos e os olhos de Deus aqui. A minha oração ela tem sido muito nesse sentido a partir do momento que eu entendi, sabe? Que os meus olhos, que eles sejam os olhos de Cristo aqui na terra, que as minhas mãos e os meus pés sejam os pés e as mãos de Cristo aqui na terra. Que eu possa alcançar pessoas através da minha vida, mas não por mim. E os demais missionários e tantas outras pessoas não por si, mas para que Cristo ele realmente apareça, né? Eu entendo que o servir a Deus é você se contentar em saber que você está cumprindo a vontade de Deus, seja num chamado para missão na África, seja um chamado para você ter uma missão aqui no CristoCast, seja um chamado para uma missão dentro de uma sala de cirurgia, seja um chamado para uma missão no meio da advocacia. O servir a Deus a gente pode servir em qualquer ocasião, em qualquer lugar, né? Mas nesse momento da minha vida está sendo algo muito específico, né? Eu realmente estou vivendo um giro de 360 graus. Eu realmente estou vendo o João 3:30 assim, aceso. Literalmente, aceso. A gente pincelou, assim, no início, falando desse chamado, né? Que Deus tem colocado muitos missionários na rua, vamos dizer, levando pessoas a missões em vários lugares do mundo. Eu acho que tem tido aí um grande acender, assim, da luz de Cristo, para que muitas pessoas dediquem suas vidas às missões e nas diversas denominações. Sim. Eu tenho visualizado muito isso, até porque aqui o meu olhar vai para todo lado, né? Sim. Que recebo pessoas de diversas denominações, então tenho verificado isso. Eu acho tão incrível, sabe? Que tanta gente tem sido movida, e quando Cristo falou lá da Igreja de Cristo, eu acho que é isso, é quando a gente está com ele no coração fazendo a missão que ele mandou. Sim, o ID, né, ele tem muito disso. Lá em Atos, né, a igreja primitiva, Deus falou, né, e Jesus enviou os seus 12 discípulos naquela época, já apóstolos, né, para fazerem realmente a missão, entregar aquilo que eles que viram Jesus fazer. E hoje, sobre a nação brasileira, existe essa palavra do envio. De que nós vamos avivar muitas nações. Sim. E o que Deus fala muito comigo é isso. Eu me vejo nesse combo, sabe? Como eu falei para você, eu não me via fazendo isso de forma nenhuma. Eu sempre acreditei, sim, nesse chamado missionário 100%, mas eu nunca acreditei estar pisando. Só que Deus começou a falar comigo sobre essa palavra que tem sobre o Brasil.
E eu acredito nesse envio, que Deus atualmente está tocando em muitos corações para serem Sim. enviados e viver o que está descrito em Atos, sabe? Muitas nações recebendo o evangelho, muitas nações recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, muitas nações se dobrando a Deus, muitas nações sendo avivadas, e um avivamento de valor, um avivamento de princípio, de conduta, de ideologia, de realmente acreditar na palavra de Deus, ela como sendo o seu norte, ela como sendo a sua ideia, cosmovisão, perspectiva. Então eu acredito muito nisso que está acontecendo hoje, sabe? Nesse envio missionário aí que Deus está levantando mesmo muitas pessoas para serem jogadas em nações e incendiar essas nações, porque o que Deus tem feito, inclusive aqui no Pará, inclusive aqui na nossa cidade, em Belém, é surreal. É surreal. Eu vejo, assim, uma água sendo muito agitada, sabe? É uma água, assim, que estava parada e Deus está começando a, olha, tá na hora de sacudir, tá na hora de vocês pegarem o que eu tô colocando em vocês e distribuírem para o mundo, porque existe muito um pensamento errado de que não há nada bom no Pará, de que não existe nada legal aqui nessa terra, e muito pelo contrário. A gente começa pela nossa culinária, que é deliciosa. E é Jesus, a nossa cidade, né, o nome Belém, ele quer dizer casa do pão. Então tem muito aqui do que Deus está fazendo. E eu creio que esse mover missionário que Deus está fazendo no mundo, no Brasil, Belém está muito dentro, muito dentro. Eu creio que muita gente daqui vai ser enviada. Eu acho também que tem muita gente sendo tocada. Eu converso com muita gente que está espalhada pelo mundo, assim, tem muito paraense pelo mundo, né? E não só pelo mundo, também pelo interior do estado, que também é importantíssimo, né? Nós recebemos aqui o pastor Rodrigo e ele fala sobre as comunidades, os povos não alcançados, né? É um trabalho missionário, assim, muito impressionante, eu acho, e importante demais nesse cenário atual que a gente vive, né? Aonde a gente precisa realmente se preocupar em falar de Deus para as pessoas, para os outros. Existe uma salvação, existe uma água viva, né? Sim. E eu não sei no que tu acreditas, assim, eu acredito que a gente nunca esteve tão próximo da questão do fim dos tempos, né? Acredito que a gente está muito próximo, muito mais próximo do que já esteve, e tem muitos sinais sobre isso. Então, a questão de falar para os outros sobre Cristo, sobre a salvação, que a salvação é possível, né? Que ainda há tempo de uma verdadeira conversão. Sim. Isso tudo é tão importante. Daí, eu super valorizo essa questão missionária também. André, você, com tudo que você está falando, existem pessoas, existem lugares que não têm acesso à Bíblia. A Jocum, que é para um lugar onde eu estou indo, né, que é uma base missionária, eles têm um trabalho muito grande e muito lindo de traduzir a Bíblia para povos indígenas, sabe? Pessoas que não tiveram acesso à palavra de Deus, essa palavra que jorra a vida, que muda, que transforma. Pessoas não tiveram acesso. Eu já queria alguém aqui para conversar sobre isso. Será que Consegue. Vamos pensar em alguém. Porque, veja bem, como a palavra tem um versículo que diz: como é que vão ouvir se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão ter acesso à palavra de Deus se só existe um dialeto, se só existe uma tradução para um idioma, português? A gente sabe que há muito tempo atrás, na história, né, só havia uma tradução da Bíblia e as pessoas só tinham que ouvir aquilo que tinha que ser direcionado. A Bíblia ela é para acesso de todos. Existem países que não se pode pregar o cristianismo, né? Que você não pode abrir a Bíblia para ler. Você não pode cantar um louvor de adoração a Deus. A pessoa é perseguida. Morta. Então, como que eu vou apresentar para alguém, o povo não alcançado, se aquele livro ali que eu estou falando tanto
Não tem na linguagem dessa pessoa, não existe na cultura. A Jocum faz um trabalho muito bonito nisso. E quando eu ouvi isso, entrou no meu coração assim, sabe? Como uma lança. Eu disse, meu Deus, isso é verdade. Esses povos, eles precisam saber quem tu és. Essas pessoas precisam te conhecer. Precisam saber que o Senhor é o Deus da vida. Precisam saber que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Elas precisam te conhecer. E eu fiquei assim, com os olhos brilhando. Eu disse, eu quero participar disso, sabe? Sim. Foi uma coisa louca que aconteceu dentro de mim. Então, o que você está falando sobre a Bíblia, sobre os povos não alcançados, existem pessoas que precisam estar nesses lugares. Existem pessoas que precisam estar sentadas aqui com você. E existem pessoas que precisam estar dentro desses lugares não alcançados, que são tão marginalizados pela sociedade. Existem pessoas que precisam estar lá, literalmente, no prático, agindo próximo, assim, no um a um, levando o evangelho, sabe? Apresentando essa água viva, conhecendo. Tem gente que não vai ter acesso ao que nós estamos fazendo aqui. Aí o missionário vai e leva, e conta o que Deus fez na sua vida, como os apóstolos fizeram em Atos, né, na igreja primitiva. Foram lá para as nações e contaram quem era Jesus. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. Ela recebeu a água e depois ela voltou para sua cidade e falou, eu conheci o Messias, eu conheci o Salvador. Com certeza. E tu sabes, assim, é uma bandeira que a gente levanta aqui no programa, que é fale com Deus, mas fale sobre Deus. Assim, eu sempre estou repetindo isso aqui, porque assim, a gente fala tanto de outras coisas. Fala de futebol, fala de política, fala de fofoca, fala de não sei o quê, e fala pouco sobre Deus. Né? A gente vai, assim, sei lá, vai num restaurante, a gente não fala muito sobre Deus, vai falar sobre outras coisas. A gente para na fila do pão, Do supermercado. Entendeu? O supermercado tá no banco esperando, né? Vamos falar sobre Deus, assim, a gente precisa falar mais sobre Deus. Sabe o que eu acho também que pode ser isso? Parece até um assunto tabu, né? Falar sobre Deus, é um assunto tabu. É religião, pessoal, porque ligam logo Deus à religião. Deus, ele não tá preso na religião. Ele não tá preso nesse lugar. Jesus não tá preso nessa caixa de religião. Ele não tá preso. Então, muitas vezes, eu creio que o fato de talvez eu estar numa fila no banco ou no supermercado e não compartilhar Deus, não compartilhar Cristo, é porque esse assunto é eu não vou falar, porque se eu começar, vão achar que eu estou querendo pregar, né? Já vão achar que eu estou querendo converter os outros, fazer lavagem cerebral. Eu creio que é encorajador você estar numa fila de supermercado, na fila de um banco, na academia, e você simplesmente compartilhar com aquela pessoa que você nem conhece, você começar a compartilhar de Cristo. Esse é o coração missionário. Você compartilha de Cristo com quem você nem conhece. Com certeza. A gente precisa ser encorajado nisso, sabe? Eu creio. Eu falo de mim mesma. Eu preciso ser encorajada em Cristo para fazer essas coisas, seja eu estando num status missionária, lá no Chile, missionária, ou aqui em Belém do Pará, como fisioterapeuta. Eu preciso ser encorajada pelo Espírito de Deus a fazer isso, porque realmente a gente conversa sobre tudo, menos sobre Deus. É verdade. Então, tu já vais me ajudar nessa missão de fale com Deus, mas fale sobre Deus também. E olha, pra gente, infelizmente, começar a encerrar. Infelizmente, mas porque depois tu vais voltar, quando tu voltar da tua missão, tu vem contar. Venho contar como foi. Daqui a 6 meses, eu venho contar como é que foi essa missão. Mas aí eu quero fazer uma provocação que eu sempre faço, que eu adoro fazer essa provocação, uma provocação do bem, tá? Que é, Deus existe e eu posso provar. Sim. Opa. Vou contar um testemunho que me aconteceu há 2 semanas. Ele veio acontecendo há 2 semanas. A escola que eu vou fazer no Chile, que é a Jocum, a ED, em Pichilemu, ela tem um valor para você pagar. Eu não tinha valor em caixa. Eu olhava para minha conta, estava 0. E aí, em 2 semanas, a diretora, ela olhou para mim e falou assim, eu falando com ela por áudio, ela me disse, Maíra,
Nós não temos um número suficiente de alunos. Se nós não tivermos um número suficiente de alunos, essa escola não vai acontecer. Você vai ter que ver outra, uma de agosto, uma de setembro. E aí eu me desesperei, porque eu já estava esperando por isso desde janeiro, desde o ano passado, na verdade. Eu já estava ansiando por esse tempo. E também sem dinheiro nenhum em conta. Eu olhei para o Senhor, fui orar e disse, olha, Deus, você me entregou uma palavra, você me deu uma data. Você falou comigo, 25 de junho. E você disse que eu ia agora. Porque eu vi o ponteiro do relógio se aproximando e batendo, dando aquela badalada de que essa é a hora. O Senhor falou comigo. Quando eu fiz isso, e eu disse, eu vou me posicionar, Deus começou a abrir um monte de portas, Andréa. Graças a Deus. Eu tinha um determinado valor que eu precisava, né? Que é o valor da escola. Em 2 semanas eu alcancei esse valor. Eu fiz um bazar no último final de semana que me levou a alcançar metade do valor. A outra metade, até de pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem são, não são do meu convívio, me ofertaram um valor. E tem me ofertado oração, e tem me ofertado várias coisas, que a gente não... A oferta não é só dinheiro. Então... Respondendo a sua pergunta, a sua provocação, Deus, ele está aí. Eu não tinha nada. Eu não tinha como na minha conta dizer, toma aí, Jocum, esse é o valor? Então tá, vou fazer um Pix. Hoje eu tenho como fazer esse Pix e pagar essa escola. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas porque eu realmente decidi acreditar, porque realmente eu olhei para Deus. Eu falei, se você me falou que eu vou, Deus, se você me disse que eu vou chegar nesse lugar, se você inclusive me deu uma data, eu preciso que isso aconteça. Se essa turma vai abrir ou não, eu realmente não sei. Mas você falou comigo. E no meio da minha incerteza, da minha insegurança e do meu medo de realmente não estar partindo próximo agora, eu provei a Deus. E eu falei, então faz acontecer. Me empurra para esse lugar. Se realmente você está aí, se realmente você me falou. E Deus começou a fazer. Deus começou a fazer. Amém, glória a Deus. E essa confiança é tão bonita, né? A gente, ainda que conteste, ainda que desafie, a gente tá crendo nele. Não, tu me dissestes, eu acredito que vai não acontecer. É fácil, hein? Falar aqui agora até parece bonito, né? Olha como ela é cheia de fé e como ela é cheia de confiança. Não, para eu chegar nesse lugar, eu tive que espernear muito falando com Deus, chorar muito, porque a gente, né, às vezes está cheio de desconfiança e cheio de insegurança e de medo, né? Mas ainda assim, acredito que vale a pena olhar para Deus, olhar para a palavra e, Senhor, abre essa porta. Abre essa porta, ainda que a gente tenha uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. Sim, vai acontecer, com certeza. Eu estou muito feliz, assim, de ouvir isso tudo. Como eu te falo, né, eu sempre sou muito evangelizada aqui no programa, por todo mundo que vem, e não à toa, assim, as mensagens. Eu sei que você aí do outro lado também vai ser impactado, mas eu aqui sou muito, viu? E isso fala muito forte no meu coração, assim, no nível de confiança que a gente precisa ter também, né, nele. Mas me dê aqui sua mão, que é de praxe, a gente gosta de agradecer, assim. Muito Amém. Obrigada pela tua presença aqui, pelo teu tempo aqui com a gente, dando esse testemunho. Fico muito feliz, muito grata mesmo, que Deus abençoe muito, muito a tua caminhada. Amém. Que essa jornada seja realmente de muita transformação, assim, e muito entendimento. Que Deus haja muito no teu discernimento, te dê sabedoria e te capacite cada vez mais para falar sobre Ele. Amém. Durante todo esse período. E depois tu volta aqui. Tá bom? Obrigada, viu? Quer deixar uma mensagem? Sim. Como eu falei no meio da nossa conversa, Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Muitas vezes a gente carrega dor,
dor de rejeição, dor de rebelião, dor, mazela, mazela, mazela. E nós passamos muito tempo da vida submetidos a esse jugo tão pesado. E Jesus, ao mesmo tempo, diz pra gente: vem pra mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu vou te ensinar a como caminhar. Então, eu acredito numa liberdade que existe em Cristo Jesus e eu creio que você que está assistindo, você que está ouvindo, Deus tem para você essa liberdade. Seja qual for a sua dor, seja qual for o peso de dor que você carrega, você não é obrigado a caminhar debaixo dessa escravidão. Você não tem por que estar debaixo desse jugo pesado a partir do momento em que eu e você também compreendemos que Jesus nos libertou, já nos justificou na cruz. Então, que você seja realmente muito abençoado. Você pense sobre Gálatas 5:1 e que você passe a caminhar em liberdade, a liberdade que Cristo chamou você para caminhar. Obrigada, Meira. Obrigada sempre. Você que ficou até agora acompanhando essa conversa, eu espero que você tenha gostado, que tenha tocado muito no teu coração. Já deixa aquele like que ajuda muito a gente aqui no canal. Espero que você possa compartilhar também esse episódio para aquelas pessoas que estão passando pelo que a Maíra passou, né? E que, olha só, quanto aprendizado a gente teve, quantas mensagens de Deus foram ditas aqui para essas pessoas que estão precisando de mensagem em relação a esse assunto. Comenta aqui, fala o que tocou no teu coração. A gente adora receber esse tipo de mensagem e eu te convido para estar novamente aqui, sempre acompanhando. Muito obrigada pela companhia e que o Espírito Santo esteja aí contigo, falando fortemente, que teu coração arda. Amém. Por Jesus e que você também fale muito mais sobre Deus, tá bom? Então, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.